Bem-vindos a um novo capítulo de Sussurros na Tempestade. Esta noite, reunimos as histórias mais arrepiantes da semana, cada uma tecida sob o ritmo incessante da chuva. Prepare-se para uma jornada através dos ecos mais profundos do desconhecido. Mas antes, um convite. Assim como cada gota de chuva compõe a tempestade, seu like e inscrição fortalecem nosso misterioso universo de contos. Curta, inscreva-se e sinta cada sussurro deste mundo sombrio. Estão prontos para reviver os mistérios? A tempestade dessa semana começa agora. Existe uma coisa que o ser humano sempre irá temer: o desconhecido. E existe uma outra coisa que faz o ser humano entrar no desconhecido, alheio até mesmo aos perigos que ele pode representar: a curiosidade. A curiosidade é o que nos move adiante e nos empurra para novas descobertas. Algumas boas, outras nem tanto. E foi a curiosidade que levou um pobre fã do Sonic aos piores momentos de sua vida. Vou te contar a história de Tom. Tom estava em sua casa jogando tranquilamente o famigerado game Sonic Unleashed quando, ao olhar pela janela, reparou que o carteiro havia acabado de deixar as correspondências em sua caixa de correio. Ele então pausou o game e foi apanhar as correspondências. Ao abrir sua caixa de correio, viu que o carteiro havia deixado apenas uma caixinha de CD e uma carta. Pela letra, Tom reconheceu que a carta era de seu amigo Kyle, de quem Tom não tinha notícias há 2 semanas. Em letras estranhas, como se estivesse com dificuldades para escrever, Kyle dizia: Tom, eu não posso mais ficar com isso. Eu tinha que me livrar disso de alguma forma antes que fosse tarde demais. E eu esperava que você pudesse fazer isso por mim. Eu não consigo fazer isso. Ele está atrás de mim. E se você não destruir este CD, ele irá atrás de você também. Ele é rápido demais para mim. Por favor, Tom, destrua este disco antes que ele venha atrás de você também. É tarde demais. Destrua o disco e você o destruirá. Mas faça isso rápido ou ele irá pegar você. E nem mesmo jogue este game. É isso o que ele quer. Apenas destrua-o. Por favor. Assinado Kyle. Tom estranhou a carta de seu melhor amigo, sumido há 2 semanas, mas levianamente ignorou os avisos do game. Devia ser algum tipo de pegadinha, coi, afinal? O que um simples game poderia fazer de mal a ele? Era apenas um game e nada mais. Tom pegou o CD, um simples disco sem nada de especial, onde lia-se nome Sonic S, escrito com caneta permanente. Ao ver o nome Sonic, Tom ficou muito empolgado, pois era fã do ouriço. Após a instalação, a tela de abertura do game apareceu. Era o primeiro game do Sonic. Um clássico que marcou gerações. Embora não fosse um jogo novo, Tom ficou imensamente feliz por poder jogá-lo novamente. Mas uma coisa estava terrivelmente errada. Ao apertar Start, a tela de abertura mudou por apenas uma fração de segundo antes da tela ficar preta. A imagem que apareceu neste frame era a tela de abertura do game, bizarramente distorcida, com o céu escuro, a água vermelha e onde deveria estar escrito Sega 1991, estava escrito Sega 666. Para piorar, o próprio Sonic estava mudado. Seus olhos estavam totalmente pretos e sangravam, exibindo um par de aterrorizantes pupilas vermelhas e brilhantes. Para piorar, estes olhos macabros pareciam olhar diretamente para Tom. Tom achou curioso, mas foi tudo tão rápido que ele pensou que aquilo era apenas um glitch do game. Após uma tela preta, uma nova tela apareceu com 3 save files de Sonic the Hedgehog 3, algo impossível de acontecer. A tela que mostrava os 3 arquivos de save, que por si só era muito estranha. O fundo era composto por algo parecido com nuvens vermelho escuras, como as da fase Bad Stardust Speedway do Sonic CD. E a música que tocava era estranha, bizarra, muito parecida com a que tocava no game Earthbound. Tom reparou nos 3 arquivos de save e mais uma vez se espantou.
O primeiro arquivo era um save de Tails. O segundo era um save de Knuckles, personagens que sequer existiam no primeiro game do Sonic. Ainda mais bizarro era o terceiro arquivo, um save file nomeado como Robotnik, ninguém menos que o arqui-inimigo do Sonic. Vendo todas essas coisas estranhas, Tom concluiu que aqui não eram apenas glitches ou bugs. Aquilo deveria ser uma versão hackeada de algum game do Sonic. Esta era a explicação mais lógica, pois como seria possível o primeiro game do Sonic possuir save files do terceiro game e ainda contar com o próprio Robotnik como personagem jogável? E além disso, onde estava o Sonic? Apesar de todas estas bizarrices, Tom não se sentiu amedrontado e resolveu encarar o desafio, escolhendo Tails para começar o game. A tela ficou preta por alguns segundos e uma macabra risada pixelada soou. Muito semelhante à risada de Kefka, vilão de Final Fantasy VI. Então surgiu uma mensagem na tela. Em uma tipografia estranha lia-se apenas Hill Act 1. Após isso, o game enfim começou. O cenário da clássica Green Hill Zone de Sonic 1 apareceu e Tails começou a correr ao controle de Tom. No entanto, a fase não possuía nenhum inimigo e progredia sempre em linha reta, ao som de uma estranha música que parecia tocada de trás para frente. Após 5 minutos em linha reta, Tails encontrou algo estranho. Parecia um dos animais que são salvos ao fim de cada level, mas ele estava morto. A partir desse momento, a música invertida começou a diminuir de volume e ficar cada vez mais lenta, e uma sucessão de animais mortos começou a aparecer pelo caminho. Ao fim da fase, os animais e a música sumiram. Tails continuou correndo até que de repente parou, e diante dele estava Sonic, de costas e com os olhos fechados. Tom Stone começou a assistir o que parecia ser uma cutscene. Tails parecia estar feliz por rever Sonic e foi se aproximando lentamente dele. Conforme Tails chegava perto, um estranho som de estática surgiu e começou a ficar cada vez mais alto. Quando Tails chegou perto de Sonic, que parecia estar ignorando-o, e esticou seu braço para tocar nele, o ouriço abriu os olhos, os mesmos olhos negros com pupilas vermelhas que apareceram no início do jogo. Depois disso, tudo ficou preto por alguns segundos, e o primeiro contato aconteceu. No meio da tela preta, uma mensagem cabulosa apareceu para Tom. Olá, você quer brincar comigo? Como dito, a curiosidade nos move adiante. Ela nos dá o desejo de descobrir coisas que não conhecemos. E foi a curiosidade de Tom que prevaleceu sobre seu medo neste momento. Por mais que ele desejasse parar de jogar naquele exato momento, sua curiosidade o obrigou a seguir adiante. Hide and Seek era a próxima fase, título de nenhuma fase conhecida dos jogos do Sonic. A fase começou e tudo parecia em chamas. Não havia mais nada no cenário a não ser o chão e o fundo, que mostrava uma das florestas do jogo sendo consumida por um fogo insaciável. Tails estava lá, mas nesta fase ele olhava diretamente para o jogador, fazendo gestos como se estivesse em desespero, como se implorasse para que Tom o tirasse daquele lugar. Assustado, Tom começou a correr com Tails, como se tentasse sair daquele lugar, e uma música ainda mais sinistra começou a tocar. Durante a corrida, a macabra risada de Kefka ressoou e imagens do Sonic de olhos negros e vermelhos apareciam em todos os cantos da tela. Então, o próprio Sonic apareceu, seguindo Tails como se estivesse planando sobre o chão. Uma nova e dramática cutscene se iniciou. Tails tropeçou, caiu e começou a chorar. Sonic apareceu diante dele, com seus olhos negros por onde agora escorria sangue. E seu rosto estava diferente, apresentando um sorriso estranho, psicótico, como se ele estivesse apreciando o sofrimento de Tails, que encarava-o horrorizado. Numa fração de segundo, Sonic avançou para cima de Tails e, imediatamente, um som muito alto, que parecia um grito angustiado e distorcido, ecoou.
e a tela ficou preta mais uma vez. "Você é muito lento, quer tentar novamente?" desafiou o game macabro, ao som da gargalhada sinistra. Tom estava em choque com o que tinha acabado de ver. Tails estava caído, finalizado pelas mãos do próprio Sonic. A tela de seleção de personagens reapareceu, mas o save file de Tails estava diferente. O personagem não estava mais lá, mas no quadro acima havia uma imagem de Tails, com olhos negros e sangrentos, pelos escuros e uma expressão mórbida no rosto. Tom imediatamente escolheu Knuckles para continuar o game, tentando fugir daquela tela com a imagem morta de Tails. Novamente, a risada maquiavélica foi ouvida em mais uma tela preta, e isso já estava causando arrepios em Tom. Ele já não sabia mais em que acreditar. Seria tudo isso algum glitch do jogo? Após alguns segundos, o nome da próxima fase apareceu: You Can't Run. A fase começou. O plano de fundo era a mesma imagem das nuvens vermelhas da tela de seleção dos save files, e não havia nada além do chão metálico no cenário. A música que estava tocando era uma macabra melodia bem familiar. Era o tema de Gigas, o mal puro e disforme de Earthbound. Knuckles começou a correr ao comando de Tom, mas durante sua progressão, o jogo era interrompido vez ou outra por uma estranha estática vermelha. De repente, o chão por onde Knuckles corria ficou encharcado com sangue. Poças vermelhas se espalhavam pelo chão e esguichos de sangue brotavam por todos os lados. Sonic então apareceu diante de Knuckles. Logo após isso, surgiu uma tela preta com a mensagem Found You. Te encontrei. A estática vermelha reapareceu e Knuckles surgiu em pânico. Na sequência, um terrível som incompreensível ecoou. Sonic então voltou a aparecer, envolto numa estranha névoa escura. Tom já estava ficando cansado daquilo e tentou fazer Knuckles atacar Sonic. Porém, a cada investida, Sonic apenas desaparecia ao som daquela terrível e incessante risada e reaparecia ameaçadoramente atrás de Knuckles. Uma nova cutscene para assombrar ainda mais Tom. Knuckles, assim como Tails, estava caído no cenário, balançando a cabeça como se estivesse esgotado até o fim de sua alma. Sonic apareceu e o atacou. A tela preta reapareceu, mas desta vez não houve nenhuma risada. Tom ouviu um som alto e distorcido por alguns segundos. Tantas almas para brincar, tão pouco tempo. Você concorda? Perguntava o jogo. O que era aquilo, afinal de contas? Como era possível um simples game fazer aquilo com o jogador? Será que o Sonic, ou o que quer que fosse, estava tentando se comunicar com o próprio Tom? Essas perguntas começaram a pipocar na cabeça de Tom, que estava ficando cada vez mais perturbado. Com muito esforço, Tom conseguiu libertar sua mente do jogo e desligá-lo. Exausto, ele resolveu tirar um cochilo para tentar relaxar e esquecer todo o horror que aquele jogo estava se tornando. Mas isso não aconteceu. Enquanto dormia, Tom teve o pior pesadelo de sua vida. Ele estava num local de pura escuridão, iluminado apenas por uma estranha luz vinda do alto. Ao seu redor, ele podia ouvir os gritos e vozes de Tails e Knuckles, que bradavam coisas como: "Nos ajude! Por que você nos entregou a ele? Fuja daqui, antes que ele te pegue!" Quando os choros e gritos pararam, Tom ouviu uma risada sinistra. Não a mesma que constantemente ouvia no jogo, mas sim a risada própria do personagem Sonic, mas muito distorcida, macabra. Você é muito divertido de se brincar, garoto, assim como seu amigo Kyle, apesar dele não ter durado tanto. Não vai demorar muito até que você se una a ele e a todos os meus outros amigos. E então, Tom viu que do meio da escuridão, Sonic caminhava em sua direção, com sua imagem indo e vindo de todas as direções. Você não pode correr, garoto. Você está no meu mundo agora, assim como os outros. Sonic agarrou Tom, e ele pôde ver bem de perto aqueles terríveis olhos negros com pupilas vermelhas que jorravam sangue. Em um sobressalto, Tom acordou deste terrível pesadelo.
Suado, o garoto estava assustado até o fundo de seu coração e só o que desejava agora era jamais ter começado aquele jogo estúpido. Porém, contrariando a razão, ele voltou ao seu computador e iniciou o Sonic.exe. Agora era a vez de Robotnik encontrar seu destino. Knuckles, assim como Tails, estava preso na tela acima de onde seu personagem deveria estar. Pelos escuros, olhos negros, uma expressão desvanecida em seu rosto ensanguentado. A fase de Robotnik começou. Seu título era simplesmente 3 pontos. O cenário desta fase não pertencia a nenhum game do Sonic. Ela progredia linearmente com sprites de tochas ao longo do caminho, com uma cortina vermelha no topo do cenário que descia aos poucos, quase imperceptivelmente, e uma lenta música de piano, que Tom logo percebeu se tratar da música da fase Hill, Act 1, onde Tails encontrara sua morte. Mas dessa vez, não invertida. Após uma longa caminhada, um lance de escadas surgiu. Enquanto Robotnik corria e descia, o cenário ia ficando cada vez mais escuro, assumindo uma mórbida tonalidade vermelha. As tochas começaram a ficar azuis, até enfim ficarem pretas, no último andar, na mais profunda escuridão. A risada irrompeu, já indicando que algo sinistro viria a seguir. A música foi parando lentamente, e assim como aconteceu com Tails e Knuckles, a figura de Sonic apareceu diante do vilão Robotnik. Quando a estática terminou, Tom viu uma imagem que ficaria eternamente presa em sua mente. Era uma imagem do Sonic envolto em escuridão. Porém, não eram sprites, era algo muito realista, como se o personagem fosse real e estivesse do outro lado da tela. O ouriço exibia um sorriso horripilante, como se estivesse possuído por alguma entidade maligna. Sua cara distorcida exibia dentes pontiagudos, manchas de sangue e restos do que parecia ser carne viva. Seus olhos eram totalmente escuros, como poços sem fundo, e no centro de cada um deles, as pupilas vermelhas brilhavam como algo que não é deste mundo. A macabra imagem olhava diretamente para Tom, como se pudesse vê-lo ali, como se olhasse diretamente para sua alma, e continuou assim por vários segundos. A imagem piscou 3 vezes com a maldita estática vermelha, e após a terceira, a risada de Kefka foi ouvida novamente, mais profunda, mais distorcida, mais demoníaca. Então uma mensagem apareceu na tela em letras vermelhas. I am God. Eu sou Deus. Tom começou a gritar quando a imagem do Sonic se aproximou mais da tela, abrindo a boca mais e mais enquanto emitia um grito extremamente agudo. Lá no fundo da bocarra do ouriço havia um abismo em espiral que parecia levar para as profundezas de onde quer que este Sonic possuído tenha surgido. Mais uma vez a estática tomou conta da tela, acompanhada de um som tão alto e agudo que os ouvidos de Tom vibraram de dor, obrigando-o a tapá-los com as mãos. A tela ficou preta novamente e em seu monitor a seguinte mensagem apareceu. Pronto para o Round 2, Tom. A partir daí, a risada tomou conta. Sonic ria enquanto Tom estava imóvel em frente ao seu computador. Ria de forma tão clara como se estivesse dentro do quarto. Sonic, ou o que quer que fosse aquilo atrás da tela, era uma criatura cruel, sádica, maléfica e de extremo poder, que se divertia ao causar o sofrimento dos outros. Tom começou a pensar em Tails, Knuckles, Robotnik e até em seu amigo Kyle. Teria aquela criatura medonha realmente matado seu amigo e seus personagens tão queridos? O Round 2 começou, e a tela de seleção de personagens apareceu novamente. Lá estavam Tails e Knuckles, e agora, junto a eles, estava Robotnik, com sua pele cinza, bigode escuro e caído e óculos quebrados, por onde sangue escorria. Todos estavam mortos. Depois disso, o computador de Tom desligou-se por conta própria e não ligou mais. Sonic estava conseguindo o que queria. Ele estava trazendo Tom para dentro de seu mundo,
afogando-o em desespero, encurralando-o em um mundo de terror e escuridão. Tom conseguiu com muito custo religar o computador, mas não conseguia de forma alguma tirar o CD do game do Drive. Então, de repente, seu sangue gelou, pois ele ouviu uma voz aterrorizante às suas costas. Tente manter isso interessante para mim, Tom. Tom se virou e gritou de desespero com o que ele viu. Sentado em sua cama, olhando diretamente para ele, havia um boneco de pelúcia de Sonic sangrando pelos olhos. Bons sonhos. Nota: esta é uma história real e resume o que se passava em minha mente enquanto eu jogava isso, e eu não fazia ideia de que estava prestes a ser enganado da maneira que eu fui. Posso dizer que esse é, de longe, o hack mais assustador que eu joguei em toda a minha vida. Se você estivesse em meu Skype, teria me ouvido falar sobre esse jogo ao vivo, mas mesmo assim, já é tarde da noite, e eu não tenho muito tempo, pois preciso dormir. Então isso é tudo que posso fazer nesse tempo. Então tudo aconteceu na noite de todas as noites. Eu estava entediado, obviamente pensando no que poderia fazer para passar o tempo e conversando com algumas pessoas no SMW Central, um enorme fórum que reúne vários hacks do game Super Mario World. Tivemos bons momentos e compartilhamos algumas risadas. Graças ao tédio, decidi dar uma olhada na seção Hacks Esperando Moderação. Parece que tínhamos uma boa quantidade de jogos, 33, se eu não me engano. Os primeiros hacks que eu vi estavam ordenados por data e era uma porcaria atrás da outra, com imagens de qualidade horrível para completar. Naturalmente, mostrei esses hacks para os donos do fórum. Estávamos rindo muito do quão ruim alguns deles eram. Mas então, eu cheguei a um hack chamado Mario. Apenas isso, nada mais, nada menos. A descrição era muito estranha, como se algum hacker japonês tivesse tentado traduzir o enredo original de Super Mario World em inglês, mas falharas horrivelmente. Mostrei isso para Kieran, e então ele começou a rir com a descrição. Dizia o seguinte: enquanto você faz o papel do Super Mario encanador, verifique se sua linda Purincezutozu novamente Bowser sequestrou o Rei do Mal. É o seu trabalho salvá-la. Este hack inclui 6 níveis muito extensos. Eu simplesmente considerei isso como uma tentativa de alguém tentando agir como japonês e liberando um hack de merda com algumas modificações, ou algo assim. Bem, isso era que eu pensava. A curiosidade foi mais forte. Decidi fazer o download do hack, não sabendo no que eu estava prestes a me meter, uma vez que a única imagem prévia do hack era a tela de título original, com nada mais, exceto pelas letras Mario, da tela de título do Super Mario World. Achei um pouco estranho não haver datas nem nada disso, já que os hackers costumam colocar seus nomes e datas sobre os títulos para marcar quando o projeto for iniciado. Então, quando abri o arquivo do hack, me deparei com 2 arquivos. Um deles se chamava 3.007.014, um simples arquivo no formato .txt 27 KB de tamanho, junto com o arquivo IPS, simplesmente chamado Mario. Por alguma estranha razão, eu queria ver o que o autor do hack tinha a dizer, mas quando abri o hack no bloco de notas, não havia nada, além de indistinguíveis símbolos, letras e sinais de pontuação, tipo aqueles que aparecem quando você abre um arquivo .rom, usando um programa editor de textos como o Notepad. Parecia que o autor havia simplesmente convertido seu arquivo .rom para o formato .txt, se bem que eu posso estar errado. Olhando mais atentamente, descobri que no topo do arquivo .txt, misturado com o embaralhado de letras e símbolos, havia uma única coisa lá que parecia estar em inglês. Aqui está um trecho do que encontrei. Me encontre, me encontre, me encontre. Para ser sincero, eu não sabia o que fazer sabendo disso. E eu achava que era perda de tempo ficar procurando mensagens subliminares no meio de um arquivo todo embaralhado.
Estou disposto a apostar que ninguém nunca será capaz de fazer isso fazer sentido. Porém, decidi que, já que meu interesse fora crescendo constantemente, eu iria começar a procurar em minha pasta horrivelmente desorganizada de downloads por uma cópia de um jogo comum que eu havia baixado há um bom tempo antes dos acontecimentos desta noite e por um patcher IPS. Claro que a minha escolha para o trabalho foi o programa Lunar LPS. Em seguida, prossegui a mover o ROM e o patcher IPS para a pasta do hack. Eu usei o patch na ROM, não sabendo o que esperar em seguida, e então rapidamente arrastei-o para o emulador ZSNES, esperando jogar o que eu achava ser uma porcaria de hack, com base na imagem prévia do jogo. Na inicialização, notei que o autor havia tido tempo de alterar o cabeçalho de seu hack. Ao invés do habitual título Super Mario World, que você normalmente vê no canto esquerdo quando inicia um ROM no ZSNES, ele só tinha a palavra Mario, mais uma vez. Neste ponto, ganhei um pouco de esperança, porque normalmente as pessoas que fazem hacks meia-boca geralmente nem sequer mudam o título do cabeçalho. Por um momento pensei não estar perdendo meu tempo com isso, e meu humor se iluminou um pouco com a ideia de ver o que o autor tinha a oferecer em seu pequeno hack interessante. Assim, a tela de título carregou exatamente como seria em Super Mario World, exceto que só havia Mario escrito no título, como eu havia mencionado anteriormente. Outra coisa que aumentou ainda mais meu interesse era que a coloração do modelo brilhante e animado do Mario parecia mais, como posso dizer, cinzento. O que antes era violeta-vermelho, agora se tornara um cinza com um pequeno tom vermelho, e eu tenho quase certeza de que suas calças também pareciam mais cinzentas do que o normal. Achei isso estranho e me perguntei por que ele decidiu deixar o Mario com uma paleta de cores tão chata. Independentemente de suas intenções, eu senti que havia algo errado. Não no sentido de que a paleta estava pior, mas de que o hack parecia vazio, como se algo tivesse acontecido. Ao pressionar Start e selecionar um novo arquivo, assim como um monte de hacks do Mario que eu havia jogado no passado, apareceu uma espécie de tela de introdução que basicamente descrevia toda a história do jogo em um pequeno parágrafo, pequeno o suficientemente para caber em uma caixa preta. Comecei a ler, e para a maior parte a mensagem permanecia a mesma, mas houve um detalhe essencial que deixou tudo mais interessante. Aparentemente, o principal antagonista deste hack não era Bowser, assim como em todos os outros. Ao invés disso, era o Mario. A mensagem dizia exatamente isto, traduzido. Bem-vindo, essa é a terra dos dinossauros. Nesta estranha terra, descobrimos que a princesa Toadstool fora raptada novamente. Parece que Mario está por trás disso mais uma vez. Mas que... essa não era a mensagem original de Super Mario World, disse a mim mesmo. Normalmente eu nem pensaria nisso. Vendo como, em meus quase 2 anos na SMW Central, já joguei incontáveis hacks e me deparei com muitas mensagens de introdução diferentes, mas por alguma razão, esta realmente mexeu comigo. Neste ponto, eu definitivamente sabia que havia algo estranho com este hack. Ao deixar a música de introdução tocar, apertei o botão Start em meu joypad para finalmente chegar ao mapa e começar minha jornada por este jogo desconhecido. Ao entrar no mapa principal, tudo parecia normal. Mesmo os caminhos e fases antigas, mesmo a música original, só os nomes das fases eram diferentes. Ao invés de Yoshi's House, como era de costume, agora se chamava simplesmente Yoshi. A parte da House havia sumido. Comecei a perder a esperança do hack, pois parecia que o autor não havia mudado quase nada da versão original. Eu esperava ver algo novo, algo chocante. Bem, infelizmente para mim, meu desejo fora realizado, como você verá quando continuar lendo. Decidi entrar na fase somente por curiosidade. Quando entrei, a casa inteira do fundo havia sumido. Não havia mais fumaça,
Não havia mais fogo, não haviam mais passarinhos, nada. Tudo o que restava era a caixa de mensagem. Ao abri-la, a mensagem que eu esperava estar lá fora, substituído com o que parecia ser um código binário. Aparentemente, o código traduzia para bloco de notas. Neste ponto, eu estava no Skype dizendo a todos que aquele hack estava começando a me assustar, o que resultou em algumas respostas sarcásticas. Mas, hey, eu já esperava isso. De qualquer forma, após isto, meu nível de interesse pelo hack disparou. E junto com ela, minha paranoia. Rapaz, que surpresa divertida eu estava para ter. Em seguida, decidi ir para a esquerda. Ao chegar na fase antes conhecida como Yoshi Island 1, ela fora nomeada agora como Never Come Back, nunca mais volte aqui. Agora eu achava que as coisas iriam resultar em uma armadilha mortal, assim como no famoso hack Kaizo Mario, porque geralmente as fases são nomeadas assim para garantir que o jogador não vá para lá. Para minha surpresa, não foi exatamente dessa forma, porém depois do que passei, eu gostaria que fosse. Ao entrar na fase, fui cumprimentado pelo som absurdamente alto do veículo voador de Bowser, que pode ser ouvido logo antes da última batalha do jogo. Claro que, como meus fones de ouvido estavam moderadamente alto, aquele barulho me fez pular da cadeira, o que provavelmente não teria acontecido se eu já não estivesse sido tão nervoso antes disso. Decidi neste momento que seria melhor abaixar o volume de meus fones de ouvido, para não ter mais surpresas desagradáveis como essa. Quando entrei no nível, com exceção da música, tudo parecia ser a mesma coisa, exceto pelo fato de que o pequeno Koopa, que desliza na primeira borda, não estava mais lá, nem mesmo o Bill Banzai. A moeda do dragão ainda estava lá. No entanto, por alguma razão, eu não conseguia coletá-la, ou melhor, nenhuma das moedas de dragão do jogo. O autor teve a certeza de fazer isso. Também notei que havia um bloco marrom já usado, perto do local onde o Banzai Bill normalmente aparece. Eu só pude supor que esta era uma revisita à fase depois que eu havia terminado, assim como ouvi falar em algumas histórias assustadoras meia-boca relacionadas a outros jogos do Mario. Agora eu queria saber por que as coisas estavam daquele jeito, o que me fez pensar na mensagem de introdução do hack. Mario havia feito alguma coisa à Terra dos Dinossauros? Tudo isso era do ponto de vista de Bowser? Rapidamente rejeitei a última opção, porque parecia meio estúpida demais. Aquilo me deixou pensando que Mario, em algum ponto no tempo na história do autor, causou alguma coisa. Mas o quê? O que Mario havia feito? Minha mente não fazia mais nada além de deixar os pensamentos correrem neste momento. No entanto, rapidamente tirei isso tudo da cabeça e continuei a me aventurar no nível, só para descobrir que todos os blocos já haviam sido basicamente atingidos, Todas as moedas foram coletadas, exceto pelas moedas de dragão, aquelas ainda estavam lá e ainda eram impossível de serem obtidas. Não havia inimigos. E eu já não podia mais descer em canos. Que tipo de besteira que eu estou jogando aqui? Fiquei pensando comigo mesmo. Neste ponto, me senti desconfortável. Decidi continuar me aventurando. Eventualmente, me deparei com outra caixa de mensagem, que eu não estava surpreso que ainda estava na fase. No idiota que sou, pulei e bati na caixa. Ao atingi-la, fui recebido com a familiar caixa preta mais uma vez. A mensagem fora obviamente editada, como já esperava. Ela dizia o seguinte, traduzida: ponto de dicas, eu te odeio. Agora tive a impressão de que as coisas estavam começando a ficar na vibe, de que o autor era um indivíduo doentio e esquisito, e eu tinha certeza absoluta de que Mario definitivamente havia feito alguma coisa. Neste ponto, eu estava basicamente correndo para chegar ao fim da fase, até me deparar com outra caixa de mensagem. No entanto, esta era apenas uma caixa em branco com o título Ponto de Dicas, escrito no topo e nada mais. Rapidamente ignorei-a e dirigi ao final da fase, na esperança de sair de uma vez daquele inferno. Ao chegar próximo ao fim, encontrei uma flor de fogo no bloco superior, na parte onde haviam 4 blocos um do lado do outro.
Só que desta vez só havia o bloco mais alto. Era impossível para mim chegar lá pelos meios normais, então eu só continuei seguindo em frente como um cego curioso faria. Então, eu finalmente cheguei ao fim, e como sempre, o caminho para chegar ao Palácio do Interruptor Amarelo foi liberado. Decidi seguir por este caminho e descobri quando entrei no mapa principal de fora todas as montanhas e decorações, exceto pelos fantasmas que sobrevoam as casas dos fantasmas, haviam sumido. Nada mudou dentro do Palácio do Interruptor Amarelo, exceto pela mensagem do final. Tudo o que aconteceu foi que Switch Palace foi alterado para Mario World. De qualquer forma, justo quando pensei ter terminado essa abominação chamada de hack, descobri que a fase Yoshi's Island 2 também fora editada. Maravilha! Ao chegar na Yoshi's Island 2, vi que ela havia sido renomeada para Yoshi's House, o nome original da fase onde você começa o jogo. Resolvi entrar e descobri que a palheta de cores da fase também havia sido mudada, junto com o fundo. Eles pareciam ter sido alterados para a mesma palheta da Yoshi's Island 3, você sabe? Com tudo esverdeado e tal, exceto que a cor do fundo fora escurecida para uma cor marrom meio podre e que a vegetação no solo não estava mais presente. Dando alguns passos, me deparei com uma trilha de Koopas, aquela que inúmeros jogadores jogam um casco para ganhar uma vida extra. Ignorei-os e segui para ver se a fase havia sido mais alterada. Finalmente me deparei com o U, que prende o Yoshi, e com isso, pulei no bloco para liberá-lo. Após fazê-lo, recebi esta mensagem. Hooray! Obrigado por me salvar. Meu nome é Yoshi. Em meu caminho para resgatar os meus amigos, Mario me prendeu neste ovo. Neste momento, pensei em todos os cenários possíveis. Mario atacando a terra dos dinossauros, destruindo as plantações, causando danos horríveis e irreversíveis, enfim, tudo. O autor havia me fisgado com seu pequeno jogo doentio, e como qualquer outro idiota, eu mordi a isca e ainda voltava para conseguir mais. Em algum lugar não muito longe do bloco do Yoshi, eu encontrei outra caixa de mensagem, no mesmo lugar em que me lembro de estar no jogo original. Porém, se eu aprendi alguma coisa jogando isso, foi que as caixas de mensagens não guardavam coisas boas para mim. Isso me fez hesitar em bater nele, mas eu acabei fazendo-o de qualquer maneira. Eu queria saber mais. A mensagem que eu recebi foi a seguinte: mas há algo que eu possa fazer para você mudar de ideia? Que porra era essa? O que diabos isso queria dizer? Mudar de ideia? Sobre o que eu mudaria de ideia? Isto se tratava sobre todas as coisas que Mario havia feito e sobre como as pessoas estavam tentando convencê-lo a parar. Yoshi estava falando comigo através das caixas de mensagens? Ou era sobre mim? Parecia que o hack estava tentando se comunicar comigo através das caixas de mensagens. Bem, de qualquer forma, se aquilo se tratava sobre o que Mario havia feito, ou sobre minha decisão de continuar, decidi continuar a jogar, apesar dos sinais evidentes de que eu deveria ter parado há um bom tempo. Enquanto progredia, descobri que eu estava certo. Toda a vegetação havia sumido, e nada fora deixado na fase, exceto por alguns inimigos, como os jogadores de futebol e as marmotas. Até mesmo os canos haviam sumido. Me deparei com outra caixa de mensagem. Como todas as outras vezes, decidi atingi-lo. Fui recebido com outra mensagem enigmática. Ponto de dicas. Esta é a maneira egoísta para ir embora. A maneira egoísta para ir embora? Que diabos? O hack estava me chamando de egoísta por continuar a jogá-lo apesar das advertências? Neste ponto, eu estava assustado a ponto de estar tremendo um pouco, um misto de expectativa, o medo e o fato de que meu quarto estava terrivelmente frio naquela noite. Fechei a caixa de mensagem e mais uma vez segui em frente. A área com os marmotas parecia não ter mudado, mas o fundo com as nuvens felizes.
também haviam desaparecido, como pude ver quando escalei o cipó. Isso fez com que eu me sentisse triste, para dizer o mínimo, não tão assustado quanto deprimido. É um sentimento que eu não consigo explicar muito bem. A partir deste ponto, era basicamente apenas um enorme caminho de terra até o final da fase. Eu continuei rapidamente, queria dar o fora de lá o mais rápido possível, já que havia passado tempo demais olhando ao redor. Então, eu e Yoshi, eu ainda estava montado nele, finalmente abrimos o caminho para a próxima fase. Ela também fora alterada. O que antes era Yoshi's Island 3 agora se tornara Yoshi's Island 7, o Hack Memories of Super Bobido World. Imediatamente veio em minha mente, já que ele tinha esse mesmo sistema de pular vários números de fases, o que o fazia parecer ainda mais ridículo, mas neste momento eu não havia achado nada bem-humorado, devido ao senso comum e razões óbvias explicadas anteriormente. Entrei no nível sem hesitar. Quando entrei, fui recebido por um fundo preto sólido e um piso azul e cinza. O lugar parecia congelado, sem vida e estéril. Não havia nada na fase, exceto pelo poste de checkpoint. Apenas um trecho de terra clara com mais nada em volta. Rapidamente perdi meu interesse e terminei a fase, apesar desta parecer ser a fase mais solitária e assustadora do jogo, pelo menos até agora, já que as coisas se tornariam piores em breve. Com a fase terminada, um novo caminho se abriu. Yoshi's Island 4 se tornara apenas Leave Now, saia agora. Agora eu hesitei sobre querer parar de jogar, mas meu interesse ainda era mais forte. Neste ponto, SMW Central não era mais nada além de minhas postagens constantes sobre as descobertas e mensagens do hack, para que outros pudessem experimentar o que eu estava experimentando. O canal, infelizmente, estava estranhamente inativo. Parecia que ninguém realmente se importava ou não estavam por perto. Eu me sentia sozinho. Mas prossegui para a próxima fase. Na maior parte, tudo parecia o mesmo, tirando o fato de que agora não havia mais água para me impedir de cair em buracos sem usar Yoshi como um sacrifício. O nível também estava vazio de inimigos. Sempre que eu chegava num buraco que parecia muito longe para eu pular por cima, descobri que eu poderia andar no ar, assim me livrando da necessidade de utilizar Yoshi como um sacrifício. Era evidente que o hack queria que eu o deixasse comigo, pelo menos até agora. Fui capaz de chegar ao cano que geralmente me leva para a saída da fase. Entrei e vi que a sala estava exatamente normal, tudo no mesmo lugar e nada editado. Ou foi o que pensei. A caixa de mensagem, mais uma vez, quebrou o clima daquele breve momento de alívio que eu tive ao entrar pelo cano. Nesse ponto, eu estava questionando se eu deveria continuar para ver como tudo aquilo terminava, ou sair naquele momento enquanto eu ainda tinha um pouco de senso comum sobrando. A caixa de mensagem era meio indistinguível, e eu sinceramente não conseguia entender o que queria dizer. Você conseguirá se cortar no final. Se você coletar, você pode! Por um momento, tentei descobrir o significado daquela mensagem, mas eventualmente desisti e terminei o nível. Imaginei que a caixa não valia muito a pena. Com o nível terminado, o caminho para o castelo do primeiro mundo foi liberado, agora renomeado de Iggy's Castle, para Go Back Vault. Com certeza me senti muito bem-vindo ali. Ignorando completamente o nome da fase, já que estava decidido a terminar de vez com tudo aquilo para sempre, segui em frente. O que parecia ser a introdução normal da entrada de um castelo foi deixada especialmente assustadora, dado o fato de que eu tive que me separar do Yoshi. Eu senti pela primeira vez que eu estava realmente abandonando-o, e aquilo definitivamente não era bom. A sala interior do castelo parecia estranha. Havia um tom de lava esverdeada escura no teto, e havia postes que pareciam pilares. Além de que, ao lado de cada pilar, havia uma quantidade bem alta de caixas de mensagem. Quanto mais eu avançava, mais a quantidade aumentava.
A sala era basicamente um grande corredor sem inimigos ou qualquer coisa do tipo. Toda caixa de mensagem que eu acertava me davam ou uma mensagem em branco com a assinatura do Yoshi no fundo, ou a mensagem que dizia o seguinte: "Você não acha que já causou problemas o suficiente?" Outra mensagem enigmática, embora neste ponto já não me surpreendera tanto quanto das primeiras vezes. Novamente, os pensamentos em minha cabeça começaram a circular. Queria saber exatamente o que Mario havia feito, por que ele estava ali e por que tudo e todos queriam que ele desaparecesse para sempre. Eu estava me sentindo mais deprimido do que com medo neste momento, para ser sincero, e eu não tinha ideia do que esperar em seguida. Eu continuei andando no longo corredor, verificando caixas de mensagens que não continham nada, exceto pelas mesmas 2 mensagens repetidas. É como se eles estivessem me dizendo para parar de jogar, ou algo assim. Obviamente, eu os ignorei e continuei andando. Finalmente cheguei ao fim do corredor. Havia uma porta que entrei. Fui recebido por nada, mas um pequeno pedaço de terra, e naquele ponto a tela estava me empurrando automaticamente. E assim eu pensei que aquele deveria ser o fim, que o autor queria que eu saltasse no buraco e cometesse suicídio ou algo assim, terminando assim minha jornada. Eu estava errado. A rolagem automática me empurrou para fora da beirada, mas eu continuava andando, infelizmente. A fase não era nada além de um longo trecho de terra invisível e um outro pequeno pedaço de terra, grande o suficiente apenas para caber uma porta de chefe. A rolagem automática de repente parou e eu me preparei para o pior. Juntei minha compostura, engoli a saliva da minha boca e respirei fundo. Entrei. Nada além de um chefe normal, Iggy. Me senti enganado de uma certa forma, no entanto. Fiquei feliz de pensar que tudo aquilo finalmente iria acabar. Derrotei Iggy somente com 2 saltos, sem esforço, que na verdade fora a vez que eu o derrotei mais rapidamente. Depois que ele caiu na lava, a mensagem de congratulação da derrota do chefe apareceu como de costume. Depois disso, fui levado para a cena do resgate do ovo e destruição do castelo. Mas ao invés da mensagem de costume, me foi mostrado algo perturbador e muito diferente, como um perfil de uma cena de um crime. A mensagem foi a seguinte: Vítima número 1. Os olhos foram incapazes de serem encontrados. A vítima foi encontrada deitada em seu tapete. Causas de morte ainda são desconhecidas. Impressões digitais não identificáveis foram encontradas em todo o cadáver. Mas que merda tem de errado com esse cara? Gritei ao ler a mensagem perturbadora. Quero dizer, era um hack. Mas ainda assim. Quem era a vítima? Por que seus olhos foram arrancados? E o que poderia ter tornado essas impressões digitais encontradas em seu corpo como não identificáveis? Fora isso que Mario havia feito. É isso que o autor estava tentando me dizer? E além disso, a garota era a Princesa Toadstool? Levei um tempo para ver se eu havia lido a mensagem corretamente. Então continuei seguindo em frente, embora eu quisesse saber o que acontecer em seguida, uma vez que o mapa principal estava completamente desaparecido e não havia nenhum vestígio dele em lugar algum. Para minha surpresa, ele ainda mostrava o caminho marcado para Donut Plains. As telhas do evento ainda estavam lá, marcando o caminho para o nível solitário abaixo do mapa gigante, que uma vez já fora o mundo principal. A fase ainda se chamava Donut Plains 1. Pensei mais uma vez que iríamos finalmente acabar com aquilo, mas quando entrei no nível, pude ver que, assim como nas vezes anteriores, eu estava mais uma vez errado. Ao entrar, vi 2 caixas de mensagem. Elas diziam o que se segue: não tem como sair daqui, voe para longe. Eu achei muito estranho que ambas as caixas de mensagens se contradiziam. Uma estava me dizendo que não havia maneira de sair daquele inferno maldito, e o outro estava me dizendo que, se eu pudesse voar, eu poderia ser livre.
embora eu não tenha visto nenhuma pena ou inimigos com penas, para que eu pudesse pegá-la. A mensagem estava me dizendo que eu poderia me levantar e ir para o céu, ou ficar para sempre naquele inferno, correndo em desespero. Será que eu precisava de uma capa para continuar? E o que acontece depois disso? O jogo se resume a isto? Comecei a criar mais teorias em minha cabeça, tentando entender as caixas de mensagens, mas sem sucesso. Eu continuei andando para a direita. Dei um salto, mas notei que estava preso naquela área. Havia uma parede invisível me impedindo de sair. Quando encostei no chão, tentei passar novamente correndo para a direita para ver se havia alguma maneira de seguir em frente. De repente, ouvi o som que toca quando você entra por um cano, e eu estava fazendo essa mesma animação, só que no chão. Não havia nenhum cano na área, por isso parecia muito estranho. Fui então levado para um nível com um fundo preto, blocos de pedra de chão e uma pequena porta. Imediatamente, o jogo me deu um cogumelo para me impedir de entrar nela, então eu prossegui para ver se há mais alguma coisa no nível. Achei que a sala não era nada, exceto por um longo trecho de blocos de concreto e portas que eram pequenas para que eu pudesse entrar por causa do cogumelo. É óbvio que o autor não queria que eu passasse por qualquer um deles, senão eu não teria recebido o cogumelo em primeiro lugar. Enquanto prosseguia, encontrei-me num beco sem saída. Como não havia nada para me olhar, eu tentei ir para a direita novamente. Funcionou! Fui através da parede de tijolos. Ela agiu como um tubo e eu a atravessei e fui em direção à escuridão. Fui então levado para uma pequena sala, com o que parecia um buraco e uma parede. Eu pulei no buraco vendo como não havia outra opção, embora eu achasse que o fundo do poço era sólido. Tentei me abaixar em um monte de áreas até me deparar com um tubo secreto. Mario lentamente fez a animação de descer pelo cano, indo para fora da tela. Pensando que iria para a próxima fase, eu esperei, mas não havia mais nada, apenas uma tela preta. Eu era incapaz de continuar. Não era possível se mover, pausar ou sair do nível. Não havia absolutamente nada para ser feito. Esta era a representação da morte em um videogame. Uma travada. Mario havia morrido. Depois de jogar, eu acho que finalmente entendi o que estava acontecendo. Suponho que Mario estava arrependido pelas suas ações, e nisso acabou sendo jogado em um inferno que parecia exatamente com a terra dos dinossauros, onde ele estava perdido em uma terra de ódio e morte, para sempre. Eu havia terminado minha jornada e estava muito aliviado por isso. O pesadelo terminara, e as atividades no fórum e no Skype pareciam ter voltado ao normal. Rapidamente compartilhei meu relato com o resto dos usuários do SMW Central e escrevi esta pequena documentação digitada aqui. Quando fui checar a pasta de arquivos da ROM do jogo, eu percebi que havia um arquivo JPG novo chamado Vítima 1, a mesma que foi citada em uma das placas do jogo. E mais uma vez fui punido pela minha curiosidade. Compartilho com você agora essa imagem que me assombra até os dias de hoje. Bons sonhos, se puder! Você já se perguntou como seria brincar de ser Deus? Algumas perguntas devem permanecer sem resposta. Selecionamos 7 indivíduos para o estudo. Meu colega achou importante ter uma mistura radical de gênero e orientação sexual. Câmeras discretas foram instaladas nas casas e locais de trabalho dos participantes. Instruímos os sujeitos a prosseguirem com suas atividades diárias, normalmente, como se nada tivesse mudado. Então contamos uma mentirinha para eles. Dissemos que uma equipe de cientistas estaria trabalhando para alterar suas vidas. Supostamente, esse grupo analisava as gravações e aplicava mudanças sutis nas rotinas dos sujeitos em tempo real. Cada modificação seria projetada para melhorar a produtividade pessoal e a satisfação geral. Dissemos aos sujeitos que eles não deveriam notar nenhuma diferença, de maneira alguma. Poderia ser algo tão simples quanto um transeunte dizendo "Oi". Também proibimos todo contato conosco durante esse período. A realidade era que não fizemos nada, apenas observamos.
No interesse de evitar a ira de processos legais recentes, evitarei usar sobrenomes. Trabalhei com um sociólogo respeitado, chamado Thomas, ou Tommy, para abreviar. O prestígio de Tom na indústria garantiu nosso financiamento. Eu me considerava o estagiário. Meu trabalho envolvia pedir pizza, trazer café e atender telefones. Às vezes, Thomas me deixava assistir às câmeras enquanto ele dormia ou saía do prédio. Nada mal para um jovem de 23 anos com um diploma em sociologia. Isso mudou logo após o início. Meu ódio pelo trabalho começou quando nosso primeiro sujeito, Michael, começou a se comportar erraticamente. A biografia o listava como sujeito 01, um homem branco hétero de 28 anos. Ele tinha 1,91 m de altura, pesava 86 quilos, tinha cabelo castanho escuro, com uma mancha no canto superior direito da sobrancelha. Mike não tinha namorada na época. Felizmente, Tom considerou esse fator. Não demorou muito para as coisas saírem do controle. No segundo dia de registro, eu peguei Mike falando sozinho no meio da noite. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Tem certeza? Eu não quero fazer isso. O barulho quase me fez cair da cadeira. O resto do dia tinha sido silencioso. Verifiquei as câmeras 2 vezes, mas não encontrei mais ninguém lá. Thomas tinha saído do prédio em mais um de seus recados. Enviei um alerta por mensagem para ele assim que Michael pulou da cama no infravermelho e caminhou até a porta. Câmera 3001, está perdendo a cabeça. Tommy entrou em nosso laboratório improvisado alguns minutos depois. Ele usava um olhar de excitação cautelosa e um jaleco branco pequeno que mal cobria sua barriga cheia. Migalhas em seu casaco sugeriam que ele tinha se distraído com lanches ao lado. Mais uma vez, Tom parecia fascinado quando viu a tela. Ele assistiu o monitor por cima do meu ombro como um papagaio. Michael bateu a cabeça contra a parede. Meu colega parecia eufórico quando exclamou: "Está acontecendo. Grave isso, garoto." Eu não sabia o que isso significava, mas obedeci. Após cerca de 20 pancadas na cabeça, Michael parou de se mover. Esperamos e assistimos por 10 minutos. Verificamos seus sinais vitais. De alguma forma, Michael não se machucou. Ele apenas adormeceu, de pé. É uma sensação estranha a assistir. Há um homem à beira de perder a razão. As cortinas em seu apartamento tremiam nervosamente ao vento. A cada poucas horas, Michael se levantava do sono e checava a janela nervosamente. Depois voltava para seu posto perto da porta do quarto. Ele repetiu essa tendência algumas vezes durante a noite. Ele não voltou para a cama durante toda a noite. No dia seguinte, Michael foi promovido. Não tivemos nada a ver com isso. Assistimos tudo de uma cabine escondida com câmera. O chefe de Michael parecia verdadeiramente grato. Ela considerou o desempenho de Michael no trabalho digno de reconhecimento. Além disso, a empresa teve um sucesso particular naquele trimestre. Isso significava um grande bônus. O sorriso de satisfação no rosto de Michael nos disse que ele considerava o experimento responsável. Nosso sujeito ficou muito bêbado naquela noite. Não capturamos o bar na nossa transmissão de vídeo. No entanto, eu peguei sua caminhada da vergonha para casa por volta das 2 da manhã. Ajustei o áudio e encontrei o cara falando sozinho mais uma vez. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Tem certeza? Eu não quero fazer isso. Michael entrou no apartamento e acendeu a luz. O quarto permaneceu silencioso e vazio. Ele repetiu sua frase favorita várias vezes. Ele se movimentou pela sala em um pânico aparente. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Tem certeza? Eu não quero fazer isso. Isso me irritou. Para ser honesto, comecei a duvidar do meu colega. Sujeitos instáveis tendem a distorcer os resultados. Eu não tinha considerado as consequências mais graves na época. Com quem ele está falando? Eu perguntei. Tom não respondeu. Michael caminhou em direção à cozinha e pegou um copo de água da geladeira.
Seu movimento parecia extremamente errático. O comportamento geral me lembrou de um animal com raiva, especialmente a maneira como uma perna se arrastava atrás da outra. De repente, como se ouvisse algo, Michael parou e olhou pela janela da cozinha. Água derramou no chão. Michael ficou nessa posição por 5 minutos. Então, ele ofereceu uma última linha na direção da porta da cozinha. Tem certeza? Então ele saiu correndo sem mais uma palavra. Mude para a câmera 4, Tommy ordenou por cima do meu ombro. Eu fiz como fui instruído, juro. É isso. A memória disso ainda me mantém acordado à noite. A forma embriagada de Michael voltou ao foco na grama verde do complexo de apartamentos. O receptor preso ao seu peito capturou respirações rápidas, enquanto seus passos desajeitados traçavam um caminho que levava apenas em uma direção. Faróis e buzinas soavam a apenas 15 metros de distância. A rodovia. Tom, isso é um problema. Isso é um grande problema. Eu devo ter repetido essa frase milhares de vezes. Mas meus apelos foram ignorados pelo meu companheiro de olhos arregalados. Eu peguei o telefone do escritório e rapidamente tentei encontrar um contato de emergência. Enquanto isso, Michael cambaleava no tráfego descuidadamente como uma criança perdida. Não há nada que possamos fazer, Tom murmurou. O que você quer que eu diga? O corpo de Michael explodiu no momento em que encontrou o caminhão. Ele morreu naquele dia. Nosso benfeitor compensou a família generosamente. A litigação foi temporariamente evitada. O experimento de Deus continuou com os sujeitos restantes ininterrupto por 5 semanas. O segundo teste do experimento de Deus reivindicou uma mulher de 29 anos. Seu nome era Caroline. De acordo com a bio, a sujeita tinha 1,60 m. Ela pesava 61 quilos. Caroline tinha cabelos loiros sujos que encontravam olhos castanhos levemente esverdeados, com astigmatismo afetando ambas as lentes. Os resultados da pesquisa indicaram uma surpreendente falta de parceiros românticos na cena. Independentemente disso, ela era uma mulher que buscava homens, exclusivamente. Esse fato cumpria a segunda condição de Tommy. Assim, entrou a sujeito 002. Caroline morava sozinha em um pequeno apartamento perto de casa. Ela preferia assim. A curta distância facilitava verificar sua mãe, Jacqueline, 2 vezes por dia. Jacqueline sofria de câncer de mama estágio 2, e os efeitos debilitantes da quimioterapia começaram a se manifestar por volta do início do nosso estudo. Mas ela nunca reclamou. Alguns tinham situações piores. Seu pai morreu da mesma doença anos atrás, e ninguém queria isso. Seu irmão estava trabalhando agora, e Caroline considerava isso uma coisa boa. Mas ninguém sabia por quanto tempo Sean poderia se manter empregado. Posições de salário mínimo tendem a ser sazonais. Ela disse aos amigos no telefone que o novo trabalho parecia lucrativo, mas assustador. E se algo acontecesse com ele? E se ele morresse? Se ela perdesse um dos dois, poderia enlouquecer. E assim, tarde da noite, Caroline orava. Eu gostava de ouvir no áudio enquanto Tommy roncava no corredor. Ela pedia a Deus as mesmas coisas que todos nós pedimos. Uma cura milagrosa para sua mãe, talvez, que começou a parecer mais magra a cada dia. Talvez seu irmão pudesse conseguir um cargo de gerente naquela nova loja na cidade. Ele tem tanto potencial, ela diria. Sua voz subia um pouco acima de um sussurro toda vez que repetia essa frase. Dê a ele a força para se aplicar desta vez. Caroline também perguntava a Deus quando seria a hora de encontrar um homem que valesse a pena esperar. Essa última parecia muito menos importante que as demais, no entanto, e permanecia anotada como tal em todas as orações. Ela repetia a rotina todas as noites. Ninguém nunca respondia. Isso mudou na segunda semana do nosso estudo. Jacqueline tinha uma importante consulta médica pela manhã. Sua filha ficou acordada até tarde preocupada. Ela disse 17 orações.
6 Ave Marias, 6 Pais Nossos e 5 mensagens personalizadas para o próprio Deus. De alguma forma, a garota acertou em cheio. A excitação dominou o áudio do carro assim que as duas voltaram para dentro. Jacqueline falou com um tom apreensivo no início. Espera, eu não consigo ouvir aquele médico. Ele murmura quando fala. A químio realmente funcionou? O cenário do estacionamento corporativo de repente pintou uma cena linda. Mãe e filha se abraçaram por vários longos momentos. A estática de suas jaquetas atrapalhou os microfones por um momento. Ambas enxugaram as lágrimas dos olhos enquanto se sentavam de volta nos assentos. A químio realmente funcionou. Caroline tossiu algumas vezes para limpar a voz. O médico disse que você precisa de alguns exames de acompanhamento, alguns medicamentos novos, mas sem mais tratamento. Ela pausou e olhou para sua mãe com admiração. Você está em remissão, jovem senhora. Eu pausei o vídeo. O momento me fez chorar também. A pobre mulher, marcada pela batalha, sorriu brilhantemente sob sua peruca. Ela parecia jovem novamente. Acho que o reconhecimento da salvação tirou 10 anos dela. Foi lindo ver que algo bom finalmente aconteceu em meio a tantas coisas ruins. Tommy apareceu atrás de mim. Tire uma captura de tela disso. Eu fiz como mandado. Retomamos o vídeo um segundo depois. Ligue para o seu irmão. Ele se preocupa. A mãe de Caroline normalmente tinha uma expressão severa e hostil. Mas naquele dia, nada podia conter o brilho animado em seus olhos cansados. E vamos tomar uma bebida. Ah, ele está no Viva Voz. Ele nos ligou. Caroline riu. Sean, você está nos ouvindo? Uma voz masculina confiante e jovem soou através do áudio secundário. Adivinha quem acabou de se tornar um funcionário fixo? Ambos os desejos de Caroline se realizaram no mesmo dia. E assim, a família celebrou bem pela noite. Eles escolheram um restaurante nos arredores da cidade. Não tínhamos essa localização no nosso feed de câmera. Eu espero que eles tenham se divertido. Mais uma vez, nossas câmeras capturaram um sujeito bêbado, cambaleando para casa depois do horário. Eu estava sozinho naquele momento. Quando eu melhorei o áudio, a voz nervosa dela fez meu sangue gelar. Eles estão bem? Ok. Eles estão bem? Ok. Eles estão bem? Ok. Caroline murmurou as palavras em um loop como uma música deprimente. Eles estão bem? Ok. Eles estão bem? Ok. Eles estão bem? Ok. Tommy prometeu à sua esposa um jantar de verdade, pela primeira vez em sei lá quanto tempo. Eu prometi cobrir. Eu liguei e mandei mensagens para ele cerca de 1000 vezes. Sujeito 002. Mesmos sintomas. Não podemos deixar isso acontecer de novo. Atenda o maldito telefone, Tommy. Eu não recebi resposta. Caroline cambaleou pela casa da família em um passo confuso e gaguejante. Ela repetiu sua nova frase para a sala vazia mais algumas vezes. Tudo parecia bizarro, muito bizarro para apenas uma noite louca de bebedeira. Eu não achava que drogas poderiam estar envolvidas, pelo menos não voluntariamente. A garota nem mesmo mantinha álcool em casa. Depois de 5 minutos, Caroline caminhou até a porta e saiu para a chuva. A temperatura marcava 43 graus Fahrenheit. Ela não tinha sapatos, suéter ou chapéu. Eu troquei rapidamente de câmeras para alcançá-la. Depois de alguns momentos, a segunda câmera encontrou nossa sujeita no quintal. Um campo de milho empoeirado ficava na esquina da propriedade rural, e Caroline caminhou em direção a ele lentamente. Ela não parecia preocupada ou com pressa. O microfone captou respirações frias, calmas e coletadas através da chuva. Na verdade, pela primeira vez em todo o experimento, ela parecia em paz. A pressão sanguínea e os sinais vitais diminuíram para níveis mais saudáveis. Seu pulso não indicava nenhum problema. Caroline chegou à borda do campo de milho em pouco tempo. Ela se virou e deu uma última olhada para a casa e sorriu. Parte de mim ainda sente que ela sorriu para a câmera.
Sem aviso, um objeto contundente atingiu sua cabeça por trás. Eu fiquei atônito e impotente, enquanto uma forma borrada arrastava nossa sujeita para longe. O áudio capturou uma última linha antes do microfone cair no labirinto. Eles estão bem? Ok. Sujeito 002 ainda está desaparecida até hoje. Você já se perguntou como seria assistir 7 vidas desmoronando diante de uma câmera? Imagine-se em uma viagem de trem sobre uma montanha coberta de gelo. Você pode ouvir a avalanche, um ronco monótono de pedras se movendo e neve esvoaçante sobrecarrega o ar frio. Esse barulho só pode significar uma coisa, certo? Você tem certeza que a morte está chegando, mas ninguém no vagão grita. Ninguém está chorando. Em vez disso, está calmo e silencioso. Até o fim. O sujeito 003 era um homem transgênero chamado Courtney. De acordo com a nossa biografia, o participante tinha 1,68 m. Ele pesava 68 quilos. Na fotografia, pele escura impecável, encontrava cabelos pretos estilosos raspados curtos de um lado. Courtney estava em um relacionamento com uma mulher, mas o casal feliz ainda não havia ido morar junto. Eu considerei a colocação da câmera ideal dentro do apertado estúdio. Desde tenra idade, Courtney exibia sinais claros de que o nascimento não correspondia ao corpo certo. Crises de identidade precoces levaram a complexidades, incluindo depressão e ansiedade, que foram ignoradas ao longo dos anos da adolescência. Essa loucura terminou quando os profissionais médicos tomaram medidas corretivas para implementar um sonho de vida inteira. Ele trabalhava em um emprego bem remunerado na indústria da saúde e tinha uma conta de poupança de saúde. Além disso, ele pagou todo o procedimento por si mesmo. Mesmo assim, os pais de Courtney cortaram toda a comunicação. Esse fato o assombrava. Courtney nunca se considerou religioso. Os resultados da pesquisa indicaram a identificação com alguns conceitos principais. Ele acreditava em um Deus, ele acreditava em julgamento e punição, e algum tipo de paz no final para todos nós. Como todo mundo, Courtney tinha seus próprios problemas com o homem grande ou grande. Senhora! Sobre o tema da onipotência, ele escreveu: se há um mestre de marionetes, sou o fio perdido dele. Eu achei isso meio sombrio, mas ele ainda orava por algumas coisas. As mensagens entregues ao lado de sua cama no escuro da noite não eram para ninguém em particular. Cada oferta começava com algo como: eu não sei se alguém está ouvindo, mas... porque parecia mais seguro dessa maneira. Mais fácil não se condenar com se você tivesse uma chance com outro. Ele orou para que sua família voltasse a falar com ele. Ele orou por aceitação. Ele orou pela saúde de sua irmãzinha e por outra promoção e por uma medicação melhor e por menos maquiagem. Mas, acima de tudo, ele pediu por algo que a maioria pode entender. Ele orou por dinheiro suficiente para fazer de sua namorada uma esposa e começar uma vida. Na segunda semana do nosso estudo, as coisas pareciam estar indo na direção certa. Uma conversa noturna no quarto com Samantha abordou o tema do casamento. Sua irmãzinha, Sarah, mandava mensagens frequentemente e dizia que se sentia bem. O curso de sua carreira continuava a crescer, e a temporada de bônus reivindicou o outro. Participante feliz. No entanto, começamos a notar sintomas semelhantes na terça-feira, após o desaparecimento do sujeito 002. A mãe de Courtney ligou naquela manhã. A conversa começou agradável o suficiente. Ela falava principalmente sobre si mesma. As fofocas na biblioteca, programas de televisão favoritos, o usual. No entanto, o tópico acabou levando aonde sempre levava: o problema de bebida do pai. O pai deve ter ouvido essa última parte quando passou. Ele ofereceu um conselho devastador ao receptor enquanto a mãe tentava escapar. Diga à minha menininha, eu digo oi. Tom e eu estávamos no escritório naquela hora. Os resultados dessa única frase eram quase insuportáveis de suportar.
Courtney estava em seu carro e se aproximava de uma ponte. A linha do telefone desconectou, mas ele ainda gritava nela de qualquer maneira. Mãe! Pai! É isso? Vocês não têm mais nada para me dizer? Por que vocês me ligaram mesmo? Por que vocês fazem isso comigo? A linha apitou sem simpatia. Algo nos olhos do pobre homem parecia morto por dentro. Não era necessário um vídeo de 720p na câmera do painel para caracterizar adequadamente a aparência de derrota. E angústia total. Eu queria ajudá-lo, mas, como sempre, não havia tempo. Além disso, as regras do experimento Deus proibiam interação. Tommy parecia pronto para fazer uma exceção quando Courtney encostou e saiu do carro. Mudamos de câmeras. Nosso participante parou na estreita calçada e olhou para a distância por alguns minutos. Então ele caminhou para a frente. A névoa começou a cair naquela altitude. A chuva entrava e saía da área durante toda a noite. Silenciosamente, Courtney começou a sussurrar uma linha em loop. Assim como todos os outros. Eu sou o seu fio perdido. Eu sou apenas o seu fio perdido. Eu sou o seu fio perdido. Tommy parecia realmente preocupado naquele momento. Ele pegou seu celular e digitou freneticamente uma mensagem para um número que eu não reconheci. Então ele se esticou e pausou meu vídeo e apontou para um monitor oposto. A câmera 4 mostrava o interior do carro. O que diabos é isso? Ele perguntou. Era impossível ver quaisquer características, mas um fato parecia claro. Uma forma preta estava muito quieta no banco de trás, com altura média. Após alguns momentos, a porta se abriu ao lado dela e algo saiu na direção oposta. Ajustamos freneticamente as câmeras para obter uma visão, mas não havia mais ninguém à vista. Eu retomei o vídeo e verifiquei Courtney. Ele pendia descuidadamente de uma viga de aço de suporte enquanto eu repetia minha série favorita de palavrões. O chão frio e duro, a várias centenas de metros abaixo, não parecia preocupar ninguém, além de Tom e eu. Para onde vão todos os fios perdidos? Courtney perguntou ao nosso feed de áudio. Então, ele tirou a camisa. Ele desprendeu o microfone. Ele fez um último sachê em torno do poste. Então o sujeito 003 deu um mergulho dramático no abismo abaixo. Eu ainda me pergunto sobre sua pergunta. Eu não acho que ninguém realmente sabe. Michelle era uma mulher transgênero que nunca se acostumou com as câmeras em sua casa. Esse fato por si só a tornava muito mais esperta do que os outros. É uma sensação inconfundível e irritante de ser observado. Algumas pessoas reconhecem isso melhor do que outras. A sensação pode se espalhar pelo seu estômago como um vírus. Faz todos aqueles pelos pequenos no seu pescoço se arrepiarem. Instintos de sobrevivência imploram aos seres humanos para buscar abrigo nessas situações. É sempre melhor evitar os olhos do caçador. Mas, e se não houver como ter certeza da segurança? E se o leão tiver olhos em cada canto da selva? A pesquisa do sujeito 004 indicava um comportamento eremita. Ela tinha poucos familiares e amigos. Seu empregador era um blog online que permitia que os funcionários trabalhassem em casa. Os tópicos de conversa para este site não eram nada menos do que a merda usual que você vê no National Enquirer e publicações semelhantes. Manchetes populares incluíam: mulher se casa com alienígena, pé grande mantém lenhador como escravo amoroso, e mais do lixo usual que busca atenção. Quanto mais absurdo, melhor. Michelle estava na empresa há quase 10 anos. Seus artigos sobre teorias da conspiração construíram uma reputação que se estendia por todo o país. No entanto, uma demissão na sede corporativa tirou seu emprego na segunda semana do nosso estudo. Como com os participantes anteriores, nosso vídeo capturou todos os detalhes sórdidos. Nossa sujeita chorou na cama por dias.
Ela não saiu do apartamento por uma semana. Consultas médicas foram canceladas, as compras foram entregues em casa e os poucos amigos restantes não ofereceram nada além de algumas mensagens de texto desanimadoras. Assim é a vida. Michelle perseguiu o mercado de trabalho incansavelmente. Pessoalmente, achei isso indicativo de uma vontade de levar a vida mais a sério. O currículo compilado online parecia impressionante aos meus olhos inexperientes. Ela ligou e implorou para várias outras empresas que afirmavam estar contratando. Ela preencheu 1 milhão de aplicações online, mas suponho que o mercado de trabalho seja difícil para alguém que já escreveu que seu proprietário é um lagarto. A maioria dos jornais insistia em experiência mais séria. Alguns sites de blogs riram abertamente durante entrevistas por telefone. A alternância de esperança e decepção repetida era difícil de assistir. Todos esses fatores juntos deixaram Michelle em casa, sozinha, o dia todo. Ela recorreu ao álcool em algum momento da terceira semana. Tommy culpou o comportamento estranho que se seguiu ao seu consumo excessivo de bebida. Eu permaneci não convencido. Os sinais de alerta que eu havia identificado pareciam estar se repetindo no sujeito 004. Quando Michelle emergiu, ela parecia desconfiada de tudo, desde o gato até sua própria sombra. Ela vasculhou o apartamento sem parar em busca de algo, e isso nos preocupava. Durante a instalação, Tom gravou uma de nossas câmeras na madeira do criado mudo dela. E claro, ela a encontrou, depois de revirar o quarto inteiro. Ela passou a falar abertamente conosco a partir daquele ponto. Essa revelação certamente afetou nossos resultados de teste. Mas, como sempre, nossa responsabilidade permanecia a mesma. Interferência e correção não se apresentavam como opções. Nós éramos apenas observadores. A câmera se tornou um adereço na autodestruição de Michelle. Ela carregava aquilo e uma garrafa de Jack Daniels para todo lugar. Ela falava com ambos como se estivesse fazendo uma transmissão ao vivo. A maioria das mensagens eram incoerentes e semelhantes ao absurdo que ela costumava divulgar para viver. Reportando ao vivo da cozinha, a água virou uma cor marrom misteriosa. De volta para você, Doc. Reportando do quarto. Algo está arranhando debaixo do meu chão. Vocês conseguem ouvir isso? Reportando da sala. Alguém está do lado de fora da minha porta. É um de vocês? Nada do que eu vi ou ouvi na tela confirmou suas teorias. No entanto, minha preocupação começou a ficar mais séria quando Michelle se recusou a dormir. 2 dias sem descanso se transformaram em 3, 4 e 5. Seu comportamento se tornou maníaco. Em várias ocasiões, eu a peguei olhando para as paredes por horas a fio. Logo, Michelle encontrou as câmeras restantes. Ela passou a se esconder em pontos cegos que tornavam impossível para mim vê-la depois disso. A frequência e duração das transmissões ao vivo diminuíram drasticamente. Eu esperava que, onde quer que ela fosse, Michelle finalmente encontrasse um pouco de sono. O apartamento estava sempre muito silencioso durante esse tempo. Não havia outras vozes dentro. Certa manhã, muitos dias depois, alguém bateu na porta do apartamento. Michelle não saía de casa há 2 semanas. Tom roncava tão alto no laboratório que quase não ouvi. A batida começou baixa e discreta. Depois de algumas batidas sem resposta, tornou-se mais agressiva, até que se tornou uma batida absoluta, que acordou meu colega do sono e fez Michelle correr para a minha linha de visão em pânico. Vocês estão ouvindo agora? Nós ouvimos. O que eu faço? Eu não tinha ideia. Tom tirou o telefone de novo. Ele tinha um bloqueio no aparelho que impedia minha visão lateral. Eu perguntei a ele com raiva sobre as mensagens de texto. Ele começou a me responder, mas Michelle se aproximou da porta. Merda! Ela não pode abrir essa porta, ele murmurou. Michelle não podia nos ouvir. Ela olhou nervosamente pelo olho mágico. Depois,
Ela deu de ombros, respirou fundo e nervosamente e destrancou a corrente. Por que não temos visibilidade no corredor? Perguntei, temendo a resposta. Ela veio 1 segundo depois. Tiros explodiram em nossos fones de ouvido. Uma bala atingiu Michelle na cabeça. Eu soube imediatamente que nossa Michelle estava morta. Ela nem mesmo teve tempo de gritar. Tom puxou o plug de cada computador, monitor e rede elétrica no laboratório. Vídeo e áudio desapareceram da mesma forma. Ele disparou mais algumas mensagens rápidas. Em poucos momentos, o experimento Deus caiu completamente offline. Suas próximas palavras removeram qualquer dúvida em minha mente. Temos que ajudar os sujeitos restantes. Estamos ficando sem tempo. Deus me encontrou no meio de um furacão. Nós estávamos voando em um trecho imprudente da I-95. Alertas de tempestade vibravam os telefones em nossos bolsos, como um par de dildos. Naquela noite, as estradas estavam escorregadias com ondas brancas de chuva cuspida e pedaços de gelo negro que grudavam no asfalto como manteiga. Eu me segurei no volante e mantive meus olhos na estrada, mas ainda implorava ao meu amigo para me contar a porra toda. Com quem você estava mandando mensagem? O que está acontecendo? Para onde estamos indo? Diga alguma coisa. Tom desviou os olhos do telefone e finalmente virou para me enfrentar. Como você acha que temos dinheiro? Eu olhei fixamente. Nunca tinha realmente considerado o fato. Estudos sempre têm doadores. Pode ser qualquer um. Indivíduos, instituições, empresas ou organizações. Desde que todos sigam a letra da lei. O que nós não fizemos? Meu colega bateu na minha testa como um idiota. Eu afastei a mão dele e tentei me concentrar na estrada. Quem você acha que pagou por todos os computadores no banco de trás? Ou o laboratório em que sentamos todos os dias? E quanto ao equipamento de vídeo extremamente caro que usamos para monitorar 5 indivíduos nas semanas, em que foram assassinados? 5? Priyanka é... Tom riu da minha aparente estupidez. Pegue a próxima saída. Eu fiz como mandado. A água pingando pela janela me fez estremecer involuntariamente. Eu fiz isso sozinho desta vez, ele murmurou. Melhor assim. Para um dissidente. Nada além de um pouco de arsênico no frango apimentado da namorada dela. Do que diabos você está falando? Eu perguntei. Você tem que falar comigo, cara. Sou eu quem está dirigindo. Tom me olhou longamente antes de finalmente suspirar e responder. Há um homem por trás da cortina, Justin. Sempre há. Precisamos nos afastar dele. Uma grande árvore de carvalho caiu do lado da estrada. Ela aterrissou a cerca de 6 metros à frente. Isso deveria ter me dado tempo suficiente para parar. Mas os freios do meu carro chiaram desigualmente. Fiz o meu melhor para desviar e assim, não batemos imediatamente. Tom teve tempo para oferecer uma última linha no caos antes que estilhaços de madeira rasgassem o painel do meu SUV de porte médio. Sempre há um homem por trás da cortina. Os próximos momentos na minha memória são uma mistura de vidro quebrado e objetos voando. Eu me lembro claramente das capotagens. 1, 2, 3, 4, 5 suspensões da gravidade no total. Os cintos de segurança nos mantiveram seguros no veículo, mas o mesmo não podia ser dito para as pilhas de equipamentos elétricos. E Tom estava perdendo muito sangue. Ele desmaiava e acordava. Meu braço parecia quebrado. Mesmo assim, a adrenalina me permitiu puxar meu colega do carro e deitá-lo na colina. Meu sonho de classe média afundou em 60 centímetros de lama, com todo o nosso equipamento. Estávamos presos. A chuva acumulada tornava impossível arrastar-nos para cima. Tentei estancar o sangramento de Tom com minha camiseta. Isso foi tão eficaz quanto tentar parar um esguicho com um alfinete. O pior ferimento que o velho sofreu atingiu sua cabeça enrugada. Pedaços de pele e carne vermelha apareciam através da minha camisa branca.
O arranhão pulsante absorvia a chuva da mesma forma. Eu não acho que ele tinha muito tempo de vida. Eu acho que a integridade daquele momento o fez reconsiderar algumas coisas na vida. Eles teriam a torturado. As palavras novamente me fizeram sentir um frio por dentro. Por quê? Quem é ele? Por que ele se importa? Eu não entendo. Tom, por que você mataria um de nossos sujeitos? Foi como adormecer. Logo depois, um par de faróis chegou à beira da estrada. Eu mal conseguia ver a figura que deslizou graciosamente pela encosta. Ele usava um terno preto impecável que se ajustava perfeitamente à sua forma magra e ágil. Eu acenei e gritei: "Há um homem morrendo aqui?" Mas ele não respondeu. A chuva começou a erodir a encosta em que estávamos deitados. A sombra no terno me observava lutar para segurar o corpo de Tom com um braço quebrado e algumas costelas rachadas. Ele riu audivelmente e disse: "Boa noite para vocês dois", em um tom confiante e estranho. Eu tentei responder. A ajuda havia chegado. Eu pensei que estávamos salvos. Mas antes que eu pudesse, o homem que Tommy uma vez chamou de Deus atirou nele 2 vezes no estômago. Então só restava um sujeito no estudo. Eu desejei não estar vivo. Essa é uma afirmação tão banal hoje em dia. Como os jovens chamam? Básico? A mesma linha poderia ser aplicada a esperar no consultório médico com um resfriado comum, ou espirrar no rosto de alguém, ou usar o banheiro em um lugar público. Simplesmente não significa mais nada, sabe? Exagero e fachada tiraram a essência das palavras destinadas a implicar a gravidade da minha situação. Verdadeiramente. Agora, vamos tentar de novo. Eu desejei não estar vivo. Se você achou que o diabo era capaz de tortura imensa, então Deus certamente lhe oferecerá uma surpresa agradável. Ele me levou para algum lugar dentro. As drogas que corriam pelas minhas veias eram diferentes de tudo que eu já havia experimentado na faculdade. A dor se tornou algo em que descansar meu chapéu quando respirar já não era mais uma tarefa obrigatória. As formas dentro do meu espaço fervilhante se misturavam como 3 coelhos brancos se movendo por uma sala de cirurgia. Senti a insanidade agarrar os cantos do meu cérebro e segurá-los apertados como um torno. Eu orei para a morte com os dentes cerrados e implorei para que ela me visitasse naquela noite. Mas ela não veio. Tommy sabia sobre esse destino. Suas últimas palavras me disseram tudo o que eu precisava saber. Sempre há um homem por trás da cortina. Eu gostaria de falar sobre o experimento Deus. Apesar de todo o caos da dor e vibrações pulsantes em meu corpo, eu conseguia ouvir a voz, tão clara quanto possível. Ela ecoava e ressoava pelo quarto oco, como se estivesse em eco. Eu respondi como um servo humilde, preparado para encontrar meu Criador. O sujeito Z-Citilio-5 é uma moça chamada Priyanka. Ela é uma mulher bissexual de 25 anos. Um raio branco de luz atravessou minha mente. De novo, o sujeito Z5 foi morta pelo sujeito 6, Tommy. A dor piorou. Deus não gostou da minha resposta. Eu perguntei o porquê. Sua resposta foi respirar fundo e soltar um suspiro avassalador. O garoto está muito confuso. Isso não está funcionando. Teremos que tentar de novo mais tarde. Eu olhei em volta da sala e tentei absorver meu entorno. As paredes estavam manchadas, com ondas de danos causados pela água marrom e mofo crescendo. O chão parecia concreto. Meus pés descalços estavam amarrados às pernas de uma cadeira de madeira frágil. Eu a sacudi nervosamente. Merda! Deus gritou irritado. Isso não é o plano! Isso não é o maldito plano! Uma voz feminina chamou de algum lugar ao fundo. A vida nunca se encaixa no plano, Diego, mas você era o responsável por este. Sua cagada! Uma terceira voz grave murmurou seu apoio. A resposta de Diego pareceu irritada. Eu não sabia o porquê.
A memória dele deveria ser apagada. Os federais testaram isso anos atrás. Inferno. Usamos essas mesmas drogas no sujeito 006 por 6 anos. Será que é muito cedo? A voz feminina soou incrivelmente arrogante ao responder. Não é muito cedo. Só não funciona sempre do jeito que você quer. Suas vozes convergiram em uma cacofonia de sussurros difíceis de entender. Em algum lugar, sob todas as coisas horríveis girando dentro de mim, a clareza se aproximou. Você não é Deus. Eu ofereci as palavras para a sala em um transe. Ah, agora ele entendeu. A voz masculina riu novamente. Então ele me socou na boca. Você não sabia? O Estado é Deus? O homem G olhou para o hematoma em seus punhos enquanto eu cuspia um poço de sangue em sua direção. Tudo fez sentido naquele momento. Os sujeitos eram dissidentes. Eles estavam destinados a morrer porque nosso governo queria eles mortos. Nosso propósito no experimento Deus era apenas garantir que a morte viesse no momento certo. Temos que matá-lo. O procurador-geral... A mulher interrompeu seu parceiro. O AG não precisa saber de nada. Eles ambos pausaram. Você ouviu isso? Aproveitei o momento para jogar minha cadeira no chão. A luta que se seguiu não foi a meu favor. Quebrei as pernas e consegui me libertar. Mas logo em seguida, o terceiro corvo gigante envolveu seus braços em volta dos meus enquanto os outros dois me socavam. Quando Tom irrompeu pela porta destrancada do nosso quarto, eu ri abertamente de sua pura estupidez. O homem gordo estava coberto de sangue. Escorria de sua cabeça e jaleco como em um absurdo filme de terror de categoria C. No entanto, suas próximas ações foram nada menos que heróicas. Sem elas, eu não estaria vivo para contar esta história hoje. Graças a Deus, Tom trouxe uma arma grande e antiga com ele. 2 balas atingiram meus agressores imediatamente. O terceiro me soltou pouco antes de Tom atirar no joelho dele. Eu tropecei para fora da sala e escapei da cena do crime bem a tempo. Tom pegou mais uma bala naquela noite. Ele morreu ao lado dos mesmos homens que arruinaram sua vida. O governo selecionou 7 sujeitos de origens radicalmente diferentes. Seus nomes eram Mike, Caroline, Courtney, Michelle, Priyanka, Tommy e... eu. O motivo por trás de múltiplos gêneros e orientações parece bastante simples. Nossos manipuladores queriam provar um ponto durante esta execução do experimento Deus. Todos são vulneráveis a qualquer momento. Qualquer um pode ser cuidado fora do olhar do público. Os sujeitos que observamos foram alvos de execução pelo mesmo governo que coleta seus impostos. E assim, não há descrição mais adequada para nossos comandantes-chefes. O Estado é Deus. Se você pedir mais respostas, receio que sejam escassas. Nos últimos 6 meses, fui forçado a me esconder, e não sei por que os federais me permitem estar vivo. Eu posso sentir os olhos deles toda vez que vou para a cama. Pouco antes de enviar esta atualização final, a câmera do meu laptop piscou em vermelho. O Estado está me observando. Eles estão observando você também. Eu só queria que alguém mais visse. Acredite, esta é uma história verídica, e o que vou te contar a partir de agora relata os mais horrorizantes momentos já vividos. Meu nome é Daniel, e como jornalista, sempre acreditei no poder da verdade. Essa convicção me levou ao Hospital Colônia de Barbacena. Mas o que encontrei lá foi um abismo muito mais profundo e sombrio do que qualquer história que já havia coberto. Era o ano de 1961. O Hospital Colônia, com sua fachada imponente, erguia-se no coração de Barbacena, uma cidade marcada por sua história em psiquiatria. O lugar tinha a reputação de ser um sanatório, mas os rumores e as histórias que se espalhavam por entre os habitantes locais pintavam um quadro muito mais tenebroso. Minha primeira impressão ao entrar no hospital foi de um silêncio opressor, quebrado apenas pelos passos
ecoando nos corredores mal iluminados. O ar carregava um cheiro de desinfetante misturado com algo mais. Foi aqui que conheci Clara Mendonça, uma enfermeira que parecia fora de lugar em meio àquela atmosfera de desolação. Clara era jovem, com olhos expressivos que falavam de uma tristeza profunda, mas também de uma força interior. Ela se movia com um propósito, cuidando dos pacientes com uma gentileza que parecia desafiar a natureza do próprio hospital. Nos primeiros dias, acompanhei Clara pelos diversos setores do hospital. Ela me apresentou a realidade daquele lugar: pacientes negligenciados, tratamentos brutais e uma superlotação desumana. O hospital, projetado para 200 leitos, abrigava mais de 5.000 almas perdidas. Muitos ali não sofriam de doenças mentais, mas foram esquecidos pela sociedade, marcados como indesejáveis. Cada história que ouvia era um golpe na minha convicção de jornalista. Havia uma senhora que falava incessantemente de seu filho que nunca vinha visitá-la. Um homem jovem que murmurava poemas de amor para uma namorada imaginária. E crianças, muitas crianças, que corriam pelos corredores como se aquele inferno fosse um parque de diversões distorcido. Minha investigação estava revelando uma realidade terrível, e eu documentava tudo, determinado a levar essas histórias para o mundo. Mas à medida que os dias passavam, comecei a sentir um peso em meu próprio ser. Pesadelos invadiam minhas noites, e durante o dia eu me pegava perdido em pensamentos, questionando a realidade à minha volta. Foi numa noite tempestuosa que tudo mudou. Enquanto caminhava por um corredor deserto, uma forte dor explodiu em minha cabeça. E a escuridão me envolveu. Ao despertar, encontrei-me em um quarto desconhecido, vestido com o uniforme dos pacientes. Meu mundo, minha identidade, tudo parecia ter sido roubado de mim. Minha nova realidade no Hospital Colônia de Barbacena era um pesadelo do qual eu não podia acordar. Aos olhos dos outros, eu não era mais Daniel, o jornalista, mas apenas mais um paciente sem nome, sem passado, sem voz. Cada dia era uma luta para manter minha identidade, para não me perder na maré de rostos e histórias que me cercavam. Os tratamentos a que fui submetido eram brutais e desumanos. As terapias de choque, administradas sem qualquer critério, deixavam-me atordoado e confuso. As medicações fortes me mantinham em um estado constante de letargia, fazendo com que os dias se fundissem em uma névoa contínua de desespero. Clara, que antes parecia uma aliada, agora se mostrava distante. Seus olhares, uma vez cheios de compaixão, eram agora frios e calculistas. Eu tentava alcançá-la, tentava fazer com que ela visse quem eu realmente era, mas era como se ela me visse através de um véu de indiferença. Em meio a esse tormento, eu me apegava à única coisa que ainda me conectava ao mundo exterior: a escrita. Escondido dos olhos vigilantes dos enfermeiros, eu escrevia. Escrevia sobre o que via, sobre o que sentia, sobre a injustiça daquele lugar. Essas páginas se tornaram meu refúgio, minha forma de gritar para um mundo que parecia ter me esquecido. Foi durante uma dessas sessões secretas de escrita que a revelação veio à tona. Vasculhando velhos arquivos em busca de mais papel, deparei-me com recortes de jornais antigos. E ali estava, uma matéria sobre um escândalo político envolvendo um certo deputado Mendonça de Barbacena. O sobrenome saltou aos meus olhos e a memória, antes embaçada, clareou. Clara Mendonça, a enfermeira que eu confiara, era filha desse homem cuja corrupção eu havia ajudado a expor. O choque dessa descoberta foi avassalador. As peças do quebra-cabeça se encaixavam com uma clareza dolorosa. Minha internação não era um acidente. Era uma vingança cuidadosamente orquestrada. Clara usara sua posição no hospital para me manter ali, silenciando a voz que uma vez ameaçara derrubar seu pai. Com essa verdade veio uma nova determinação. Eu precisava encontrar uma maneira de fazer minha história ser ouvida.
de expor as verdades de Barbacena e as sombras que Clara e sua família lançavam sobre aqueles muros. Na solidão da minha cela no Hospital Colônia de Barbacena, as palavras que eu escrevia tornaram-se minha única salvação. Eu sabia que precisava fazer com que esses relatos chegassem ao mundo externo, para expor não apenas os horrores do hospital, mas também a vingança pessoal de Clara Mendonça. Eu comecei a planejar. Cada vez que Clara vinha me visitar, eu a observava cuidadosamente, tentando entender suas rotinas e fraquezas. Gradualmente, comecei a agir mais submisso, menos confrontador, na esperança de que ela baixasse a guarda. Então, numa tarde chuvosa, vi minha chance. Clara deixara seu crachá e chaves descuidadamente sobre uma mesa enquanto atendia um paciente. Com o coração acelerado, peguei as chaves e escondi-as comigo. Aquela noite, quando o hospital finalmente se aquietou em seu sono inquieto, eu fiz minha jogada. Saí do meu quarto e comecei a percorrer os corredores sombrios. Meu objetivo era a ala administrativa, onde eu sabia que poderia encontrar uma linha telefônica. Eu precisava ligar para alguém, qualquer um que pudesse ouvir minha história. Chegando à ala administrativa, procurei freneticamente por um telefone. Quando finalmente encontrei um, disquei o número da primeira pessoa que me veio à mente, um antigo colega de jornalismo. A ligação foi rápida, mas eu consegui passar a essência da minha história e o perigo que corria. Retornando ao meu quarto, escondi novamente as chaves e aguardei, meu coração batendo com a incerteza do que viria a seguir. Nos dias que se seguiram, mantive uma aparência de normalidade, embora cada som me fizesse saltar, temendo a descoberta do meu ato. Mas a ajuda estava a caminho. Uma manhã, a rotina do hospital foi quebrada pela chegada de autoridades e outros jornalistas. Eles vieram investigar as alegações de um paciente que afirmava ser um jornalista preso injustamente. Clara foi afastada e as histórias escondidas do Hospital Colônia de Barbacena começaram a ser reveladas ao mundo. Minha liberação do hospital foi um misto de alívio e desorientação. Eu havia conseguido expor a verdade, mas a que custo? A linha entre a realidade e as sombras de Barbacena ainda me assombrava. Ainda assim, me sinto estranho. Desde minha libertação, permaneço num quarto branco. Eles dizem que logo vou poder ver minha família, mas é confuso para mim. Não vejo a luz do sol, não vejo o anoitecer, e tudo que vejo são paredes frias com algumas marcas de unhas e um pouco de sangue. Espero que logo me troquem de quarto. A tempestade se acalma, mas os mistérios permanecem. Se gostou do que ouviu, deixe seu like e inscreva-se para mais sussurros na tempestade. E não esqueça, clique no card para explorar mais histórias enigmáticas. Até a próxima, sob o véu da noite e da chuva. Boa noite e siga atento aos sussurros.